E aí, galera, tudo beleza? Vamos começar a nossa aula. Pessoal, a Secretaria da Educação da Paraíba propôs o tema Identidade e Autonomia. E eu fiquei me perguntando, como é que eu vou trabalhar isso dentro da biologia? Então, nessa aula, nós iremos falar sobre os aspectos biológicos que determinam a sua identidade e que garantem também a sua autonomia. Beleza? Vamos lá para a nossa aula, galera. Então vamos começar, pessoal. O tema proposto pela Secretaria da Educação é identidade e autonomia. E aqui na biologia, nós iremos trabalhar esse tema como identidade biológica. E a nossa ideia é, por meio dessa aula, tentar responder a essa pergunta: de que são feitos os seres vivos? Os conteúdos relacionados à temática dessa aula, próprios da biologia, são características gerais dos seres vivos, níveis de organização do corpo humano, citologia e um pouco também da parte aí de histologia. Então vamos lá. Para começar a nossa aula, eu gostaria de destacar, de ler com vocês e a gente interpretar dois textos. O primeiro texto é um texto aí que data do ano de 966 a aproximadamente 926 a.C. É um texto de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel, segundo a cronologia bíblica. E diz assim o texto: todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó retornarão. Eu gostaria de destacar algumas palavras aqui para que a gente possa entender o que isso tem a ver com biologia. O texto diz: vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Antes da gente concluir o nosso raciocínio, vamos passar aqui e vamos observar mais um texto. Esse segundo texto é um texto de um dos maiores, quem sabe até o maior escritor paraibano de todos os tempos, Augusto dos Anjos. E ele viveu ali no finalzinho do século XX. No início do século XX. E o texto dele é do livro Eu. O poema é Psicologia de um Vencido. E diz assim: eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro da escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da minha infância a influência má do signo dos zodíacos. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe à minha boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, quer o sangue podre da carnificina come, e a vida em geral declara guerra, anda à espreita dos meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. E eu queria também destacar algumas palavras aqui nesse texto. O autor, o Augusto dos Anjos, ele diz que ele é filho do carbono e do amoníaco. E lá no finalzinho ele fala da frieza e da composição inorgânica que existe na Terra. O interessante e o que existe em comum esses dois autores é o fato dos dois se reconhecerem do ponto de vista biológico. Eles fazem uma descrição de si mesmos, as duas descrições pessimistas, mas essa descrição mostra o conhecimento que esses homens tinham em relação à sua natureza biológica ou à sua identidade biológica. Em Salomão ele diz que todos os homens, inclusive ele como rei, era feito de pó e no final da sua vida retornaria ao pó. E Augusto dos Anjos ele declara: eu, filho do carbono e do amoníaco. E lá no finalzinho do poema ele diz que a terra iria consumir o seu corpo, né? Ele iria retornar ali à fria, inorgânica terra. Os dois textos mostram o quanto eles compreendiam essa identidade biológica. E é isso. Nós somos feitos de átomo. É isso que Salomão estava dizendo. É isso que Augusto dos Anjos estava dizendo. Essa é a nossa constituição básica. Tudo que existe no universo infinito, ao nosso redor, tudo é formado, se manifesta de duas formas, na forma de matéria e energia. A gente viu lá no ensino fundamental que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. E nós somos matéria. E a menor parte da matéria é o átomo. Esses átomos se reúnem e formam o que nós chamamos de moléculas. Então nós somos feitos de átomos e esses átomos se agrupam e formam as moléculas. As moléculas podem ser de dois tipos. Essa daí é a molécula mais conhecida
né, que é a molécula da água, e ela é formada por átomos. 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essa molécula ela é classificada como molécula inorgânica. As moléculas inorgânicas podem existir nos seres vivos e também livres na natureza. Outra classe de moléculas são as moléculas orgânicas. E eu peço para você deixar o seu comentário aí. Que molécula é essa? Comenta aí no vídeo aí embaixo. As moléculas orgânicas, elas são produzidas e só existem de forma natural nos seres vivos. Então, os seres vivos são formados de moléculas inorgânicas, mas também são formados de moléculas orgânicas que são produzidas por eles mesmos. Essas moléculas orgânicas nos seres vivos levaram à formação da estrutura considerada como unidade fundamental de todos os seres vivos, que é a célula. Todos os seres vivos são formados por célula. E essas células se agrupam, as células semelhantes, células iguais, se reúnem e formam o que nós chamamos de tecidos. O tecido nada mais é do que um conjunto formado por células do mesmo tipo, células idênticas. Tá? Esses tecidos, diferentes tecidos, levam à formação dos órgãos. Então, os órgãos são conjunto de tecidos diferentes que desempenham uma determinada função. Os órgãos, como o coração, por exemplo, eles se agrupam para desempenhar uma função e formam um sistema. Então, o sistema é um conjunto de órgãos. Nós temos no nosso corpo diferentes sistemas e todos esses sistemas se reúnem para formar o organismo. Então, nessa forma, o organismo é o conjunto de todos os sistemas que trabalham para a manutenção da vida. Nos níveis de organização do corpo humano, são essas as categorias. Só revisando. Você tem o átomo, conjunto de átomos formam as moléculas, conjunto de moléculas formam as células, conjunto de células idênticas formam os tecidos, conjunto de tecidos diferentes que interagem para desempenhar uma função formam os órgãos, e diferentes órgãos trabalham em conjunto para formar o que nós chamamos de sistemas. E todos os sistemas funcionam para formar o que nós chamamos de organismo. Esses são os níveis de classificação do organismo. Agora, existe ainda na biologia os níveis de classificação dos seres vivos. O organismo vivo ele também pode ser classificado como uma espécie. E o conjunto de indivíduos da mesma espécie que habitam a área ou região recebe o nome de população. O conjunto de populações de espécies diferentes formam as comunidades. E o conjunto de comunidades, ou seja, de várias populações de diferentes espécies, mais os fatores abióticos, formam o que nós chamamos de ecossistema. O conjunto de todos os ecossistemas que nós temos no nosso planeta recebe o nome de biosfera. Gente, esses são os níveis de classificação dos seres vivos. Antes nós vimos os níveis de organização do corpo humano. Mas isso é tema para uma próxima aula, porque o nosso foco é na nossa constituição biológica. Então vamos compreender um pouco melhor essa constituição, não a partir do átomo ou da molécula. Mas nós queremos focar agora naquele que nós colocamos como terceiro nível de organização, que é a célula. Como nós falamos, a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Todos os seres vivos são formados por célula. E as células podem ser de dois tipos. Nós temos organismos que têm células do tipo eucarionte e organismos que têm células do tipo procarionte. Aqui na figura, nós estamos vendo aí na figura 1, uma célula de origem animal e no 2, uma célula de origem vegetal. Essas duas células são eucariontes. E na figura B, nós temos uma célula procarionte. Eu pergunto, o que diferencia uma célula eucarionte de uma célula procarionte? A presença do núcleo. Você vai perceber que tanto na célula representada aí na figura 1 quanto na figura 2, você tem um núcleo. Já na figura B, número 3, aí figura 3, você tem uma célula bacteriana. E o que diferencia essa célula 3 da 1 e 2 é a ausência do núcleo. O núcleo é o local da célula onde você pode encontrar o material genético, o DNA. E os procariontes não têm DNA? Claro que tem. Mas esse DNA não ficam
armazenado numa membrana. Não existe uma membrana nuclear, não existe um núcleo formado por membrana. E aí esse material genético fica no citoplasma mesmo. Vamos olhar um pouquinho mais para essa célula que é a nossa fonte de estudo, que são as células humanas, que são as células eucariontes. A célula eucarionte, animal e vegetal, são formadas por 3 partes principais: membrana, citoplasma e núcleo. A membrana é responsável por delimitar a célula, dar forma, selecionar o que entra e o que sai da célula. Segunda estrutura aí que nós estamos falando, segunda parte da célula, é o citoplasma. O citoplasma é essa região gelatinosa que fica entre a membrana citoplasmática e a membrana do núcleo. É nesse citoplasma que vão ficar aí as estruturas chamadas de organelas citoplasmáticas, que a gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco sobre elas. E no centro você tem o núcleo, e esse núcleo, a função dele é armazenar o DNA. Ainda falando sobre o citoplasma, nós vamos ver aqui a questão das organelas citoplasmáticas. Então, as organelas citoplasmáticas são estruturas que se localizam dentro do citoplasma e são muito importantes para a gente compreender aí algumas coisas que nós iremos falar aí ao longo da aula. Então, você tem na célula eucarionte diferentes organelas citoplasmáticas imersas no citoplasma. Alguns exemplos: a mitocôndria, que tem a função de fornecer energia para a célula; complexo de Golgi, que tem a função do armazenamento de substância e transporte de outras substâncias também. Você tem o retículo endoplasmático rugoso, que sua função principal é a síntese de proteína, a molécula mais abundante e a que catalisa praticamente todas as reações químicas, né, que ocorrem dentro do nosso corpo. E o retículo endoplasmático liso, que tem a função da síntese de lipídios. Ainda para mais uma organela aqui para a gente concluir, que é os centríolos, que estão relacionados aí ao processo de divisão celular. Então, pessoal, são essas organelas que permitem com que o nosso corpo funcione. E tudo que corta. Então, pessoal, essas organelas são fundamentais no funcionamento do corpo dos seres vivos, porque são as organelas que promovem o metabolismo. E olha que coisa interessante, existe uma relação entre metabolismo, comportamento e a própria sociedade em si. Então vamos entender primeiro o que é metabolismo. Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no nosso organismo. E as células são unidades responsáveis por essas reações. Então, o nosso metabolismo, ele vai influenciar em nosso comportamento. E o nosso comportamento, ou o que vem de fora, além da forma como nós nos comportamos, influencia o nosso metabolismo. Então eu quero propor agora um experimento para provar isso para vocês. Então, pessoal, como eu falei, como vocês viram aí na aula, o metabolismo é o conjunto das reações químicas que ocorrem no nosso corpo. Essas reações químicas são promovidas pelas células, é dentro das células, é por meio das células que essas reações acontecem. Então, tudo que acontece ao nosso redor, todo o nosso comportamento, são determinados por fatores biológicos. E esses fatores biológicos é que vão influenciar a forma como nós nos relacionamos com as pessoas e a forma como nós nos enxergamos na sociedade. E o contrário também é verdade. A forma como as pessoas nos enxergam, a forma como nós mesmos nos imaginamos, os fatores externos também têm a capacidade de modificar o nosso organismo, o nosso metabolismo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês disso, né, de como a nossa mente tem a capacidade de promover reações químicas no nosso corpo, utilizando aqui duas coisas simples. Uma faquinha limão. O que é que eu vou fazer? Vou cortar o limão. E assim, para funcionar vocês têm que participar. E agora que eu vou saber quem viu o vídeo até o final. Beleza? Porque você vai responder nos comentários aí o que é que aconteceu no final. Olha lá, ó. Para que eu fiz isso? Ficou com água na boca? Aí eu pergunto a você, como é que você ficou com água na boca se fui eu quem bebi aqui o suco de limão? Então, pessoal, o nosso corpo, quando você bebe, no caso eu que bebi o limão,
minha boca encheu de água, porque essa água, essa saliva, ela vai ajudar a dissolver o ácido do limão, porque o limão tem um pH ácido. Mas você não bebeu, não tomou o suco do limão e ficou com a boca cheia de água. Para você ver que aquilo que vem de fora também altera o nosso metabolismo. Tem outro exemplo bem simples. Quando você começa a pensar em comida, sente o cheiro da comida que está com muita fome, você também já começa a salivar, porque seu organismo entende que está vindo alimento e já começa a se preparar para isso. Galera, eu particularmente acredito que uma das fronteiras mais difíceis e mais interessantes e empolgantes da ciência no todo é o cérebro humano, é a nossa mente. A nossa mente, de fato, tem a capacidade de alterar o nosso próprio metabolismo. Então, as coisas que vêm de fora também nos influenciam muito, como eu falei para vocês. Agora, eu gostaria de trazer para vocês mais um exemplo. Esse exemplo também mostra como fatores biológicos podem ser influenciados por fatores externos, principalmente os fatores psicológicos. Tem um caso que não é tão incomum acontecer, bastante interessante, que é o caso da gravidez psicológica. Então a mulher não está grávida, ela imagina que está grávida e começa a ocorrer alterações no corpo dela que só ocorrem no corpo de uma grávida. Alterações fisiológicas, alterações no seu metabolismo que levam, por exemplo, à produção de leite. E eu queria mostrar um desses casos para vocês, galera, é um pouco pesado, de uma moça aqui no Brasil que ela teve gravidez psicológica e ela não aceitou não estar grávida, e ela fez amizade com uma adolescente que estava grávida, e eu vou deixar o vídeo para você ver aí até o final. Gravidez psicológica é a principal suspeita da polícia para explicar o ataque de uma mulher a uma adolescente grávida. Veja comigo. Amigos e familiares de Valícia Fernandes, de 15 anos, se revoltaram com o assassinato da adolescente, que estava grávida de 8 meses e foi morta com golpes de faca. A autora do crime ficou escondida na delegacia. Miriam Aparecida Soares Siqueira, de 25 anos, teve a prisão preventiva decretada e já foi transferida para um presídio da região. A mulher se entregou em Sertãozinho, a 30 quilômetros de Pitangueiras, onde o crime aconteceu. No dia dos fatos, elas teriam se desentendido porque a Valícia teria se recusado a entregar o bebê. Miriam também contou à polícia que estava com gravidez psicológica, um estado que leva a mulher a desenvolver as mesmas transformações físicas do corpo de uma gestante, como o crescimento da barriga, o aparecimento de leite nos seios e até contrações abdominais. Este obstetra afirma que a gravidez psicológica ou pseudociese não leva necessariamente a comportamentos criminosos. A pseudociese não envolve uma outra criança ou uma barriga de uma outra mãe, apesar de ter um desejo intenso. Ela provoca uma gravidez nela com alterações hormonais, aumenta o abdômen, produz até leite, tá? E com esta situação ela acaba não envolvendo terceiros. Miriam teria usado a suposta gravidez para se aproximar da vítima. Segundo a polícia, convidou a jovem para ir à casa dela e prometeu dar um sapatinho de presente para o bebê, pouco antes de matar a adolescente. Essa paciente precisa de um tratamento psiquiátrico. Entenderam aí o vídeo, galera? Imagina, ela pensou que estava grávida, desenvolveu todos os sintomas que uma mulher grávida deveria ter. Por que isso acontece? Porque quando ela imaginou a gravidez, o seu organismo acreditou naquilo que ela estava pensando e começou a reagir como se ela estivesse grávida. Então, alguns hormônios que só são produzidos durante a gravidez começaram a ser produzidos. Um dos hormônios, por exemplo, é a prolactina. E a prolactina tem sua produção induzida pelo próprio cérebro. Então, ela imaginou que estava grávida, o seu organismo entendeu como sendo um sinal para a produção de leite e ela começou a produzir ali um hormônio que estimula a produção de prolactina. Então, galera, o que as pessoas pensam de nós, o que nós pensamos de nós mesmos, nos influenciam e, de fato, vão ajudar na construção de quem nós nos tornaremos. Vou usar mais um exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os outros, pensa dos outros, e principalmente com o que nós pensamos de nós mesmos. Porque aquilo que nós acreditamos ser é aquilo que nós iremos nos tornar. Vou dar um exemplo, a criancinha, quando ele é xingado pela mãe, é a pior pessoa que pode xingá-lo. Por exemplo, se uma mãe olha para a menina que está tentando fazer uma atividade ali da escola e diz que ela é burra, você é burra. Essa menina ela vai acreditar que ela é burra.
Porque quem conhece mais ela do que sua própria mãe? Então, se ela escuta que é burra todos os dias, a tendência é ela crescer acreditando nisso. E é como eu falei, aquilo que nós recebemos altera aquilo que nós nos tornamos. Então a gente tem que tomar cuidado. E você tem que acreditar em você mesmo. Se você, diante do desafio, desiste, diante do desafio, se intimida, diz para você mesmo que você não presta, que você não consegue, que você é burro, então é isso que você irá se tornar. Agora, se você toma uma atitude positiva diante dos desafios, luta, corre atrás dos seus sonhos e se considera um vencedor, é um vencedor que você vai se tornar. Eu queria concluir a nossa aula voltando aos textos lá do início. O primeiro texto de Salomão, ele diz que todos os homens são pó e retornarão ao pó. Talvez se nós nos entendêssemos como vindo de uma mesma matéria-prima, nós nos reconhecêssemos como iguais e não quiséssemos ser melhor do que um outro. Se nós parássemos para refletir que todos tendem ao mesmo fim, que é a morte, talvez algumas atitudes nossas mudassem em relação às outras pessoas. Mas a gente também não pode ter uma psicologia do vencido, como Augusto dos Anjos, porque apesar de sermos influenciados pelo meio, nós também temos a oportunidade de tomar as nossas decisões. E nós escolhemos, nós fazemos as nossas decisões, e as nossas decisões nos fazem derrotados ou vencedor. Se você tomar uma atitude de derrotado, você se tornará um derrotado. Mas se você tiver uma atitude de vencedor, você se tornará um vencedor. E é isso, galera. Vamos ser vencedor na nossa família, no nosso trabalho e principalmente nos nossos estudos. Até a próxima aula.